Mais uma coisa, assim, não adianta você tentar, Bruno Vicari, me convencer do contrário. Para mim, trata-se de um craque. Eu acho que ele é um treinador muito acima da média. Mas o Flamengo tentou o Dome, o Flamengo tentou... Gente, não dá para colocar na mesma frase. Eu não vou colocar na mesma frase nem o Vitor Pereira. É isso que eu ia perguntar, nem o Paulo Souza, nem o Vitor Pereira, não? Mas a vontade que ele está demonstrando de fazer a coisa dar certo no Flamengo, eu acho que ele está engolindo o sapo que ele não engolia antes. Ele está louco para fazer dar certo. Tem essa... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo hoje, nessa quarta-feira, se representa, né, no Ninho do Urubu após 2 dias de folga. Agora já pensando no próximo jogo que acontece no dia 22, numa quinta-feira, contra o Bragantino, fora de casa, né? Então o Flamengo vai ter mais ou menos uma semana de preparação, uma semana importante, né, para tentar recuperar os jogadores. E o Sampaoli treinar e tentar fazer esse time evoluir mais ainda, né? O nosso amigo aí, jornalista, trazendo notícias sobre o Alan e De La Cruz também, né? E Eugênio Leal comentando também sobre a evolução do Flamengo com o Sampaoli, né? O que o Flamengo evoluiu com o Sampaoli nesse 1 mês e meio é brincadeira. E o Flamengo agora vem forte para essa reta final de 2023, né? Buscando os 3 títulos, óbvio, né? O Flamengo, para mim, vai brigar pau a pau com o Palmeiras lá em cima pelo título desse Brasileirão. E eu acho que o Flamengo não vai abrir mão do Brasileirão esse ano. Eu quero saber a tua opinião. Vambora pro vídeo e créditos à ESPN Brasil. Flamengo, hein, gente? Também chegando, pelo menos assim, não é, Pedro? Não sei, acho que o time não tá do jeito exatamente que o Sampaoli quer, né? Acho que ele idealiza um time mais forte, mas ele tem essa pausa, pelo menos com tranquilidade, para montar a equipe, ô Pedro. Tudo bom, Bruno? Mais uma vez aí um abraço a todos. Pois é, tem uma primeira pausa, né, desde que ele assumiu o Flamengo naquele olho do furacão ali, depois do Vitor Pereira. Agora 10 jogos de invencibilidade, classificado na Copa do Brasil, basicamente classificado na Libertadores, 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Então ele respira um pouco mais nesse sentido, tenta dar mais a sua cara à equipe. E agora a cara do Sampaoli é uma cara com muita intensidade. O primeiro momento que ele chegou, ele tinha detectado o problema físico. E aos poucos parece que isso de fato está se corrigindo. E para ter um time com mais vigor físico, ele precisa de mais jogadores, uma equipe, jogadores mais disponíveis, uma quantidade maior e mais qualidade também. Por isso que o Flamengo vai ao mercado, busca opções. Já tinha o Rossi acertado aí já desde do finalzinho, início do ano passado, início desse ano. O goleiro está vindo aí daqui a pouquinho. Acabou que o Matheus Cunha superou o Santos na concorrência ali com o Sampaoli, é o titular atual. Tem também o Luiz Araújo, 27 anos, o atacante ali pela direita. O Flamengo tentou o Ângelo, não conseguiu, mas conseguiu o Luiz Araújo. Chega também para a janela de 3 de julho e tenta agora o Alan. Também trabalhou com o Sampaoli no Atlético Mineiro, ali para o meio de campo, que era a posição que o Flamengo queria demais, o Sampaoli queria demais, situação mais bem encaminhada. E além disso, o De La Cruz, que o River está fazendo um jogo duro, mas pode vir mais um pouquinho aí pela frente, quem sabe um zagueiro, depende também se o mercado levar algum jogador do Flamengo nesse meio de temporada. Idas e vindas, é muito natural que isso aconteça nesse meio de ano. Bruno. E aí a gente vai ver os números também do Sampaoli, aí no Santos, no Galo e também no Flamengo. O aproveitamento. Início de trabalho. Olha que coincidência. Nos primeiros 16. Isso, para fazer esse recorte de Flamengo também. O aproveitamento é o mesmo do Santos. Que coincidência, né? É muito, é incrível. Que coisa, 9, né? 4, 3. E eu não sei se foi, acho que foi o Marra que lembrou aqui essa semana. Santos, ele chegou dessas derrotas algumas traumáticas. Sim. Ele não precisou passar por isso no Flamengo, né? Não passou. E no Atlético também ele foi diminuindo isso. Ele tomava muito gol no Santos, ganhava de muito também, né? Depois ele foi... Mas eu acho também que isso, rapidinho, Bruno, é a terceira visão que ele tem no futebol brasileiro também, né? Isso vai melhorando, né? É verdade. E porque tem que destacar o seguinte, né? Aqueles primeiros jogos dele pelo Santos e pelo Atlético inclui muito o jogo de campeonato estadual. O Flamengo, ele já pega na parte mais dura da temporada. Não, dura, é decisiva também, exatamente. né? Libertadores, Campeonato Brasileiro.
E um time abatido, né? Sim. Um elenco abatido. No Atlético e no Santos era começo. Não, no Atlético nem tanto, mas no Santos era começo de temporada. No Atlético ele também já pega ali, mas um pouco antes na temporada, que foi quando o Atlético caiu na Copa do Brasil, na primeira fase. Sabe o que é muito doido de avaliar esse trabalho do Sampaoli, falando especificamente do lado do Flamengo? Não sei se vocês têm essa mesma percepção, é uma sensação pura e simples, assim, de que tem muito alto e baixo com um pequeno tempo de avaliação do tipo. A gente já avaliou aqui evolução e bronca e torcida reclamando, e depois evolução de novo, e depois confiança, e depois bronca, e depois o time... Parece que até está nesse momento de muito ainda de sobe e desce, que eu acho que faz parte de um processo de organização e de entendimento. Mas eu acho que aqui no Sport Center a gente já falou muito sobre elogios, vamos avaliar a evolução. Ah, mas eu acho que isso é Flamengo, né? Pode ser. O Pedro aí sabe melhor do que a gente, né? Mas Porque eu acho eu que tava lendo essa tarde, ó. Flamengo apresenta evolução com São Paulo. Falei, cara, quantas vezes a gente falou de tá empacado, Sim. de parte física, de não tá conseguindo, de que não vai dar, de que a relação tá corrompida, depois não tá, depois tá com evolução. Parece uma coisa de Flamengo mesmo, né? Pode ser. Mas é uma coisa de São Paulo também. Como o Bruno falou, aquelas derrotas do Santos traumáticas, que foi 5x1 pro Ituano, foi 5x1 pro Ituano e 4x0 pro Botafogo de Ribeirão, que é até um jogo que salva o Botafogo de Ribeirão do rebaixamento. Então é um Botafogo de Ribeirão que estava mal. Então o trabalho do São Paulo tende a ter alguns jogos, assim, no Olympique de Marseille foi igual, no Sevilha foi igual, então tem jogos que caem. No Flamengo até acho que está mais estável, tem oscilado menos, o pico não tem sido tão alto, tão espetacular, mas a queda também não. Acho que tá um pouquinho mais equilibrado, mas é um trabalho... É a esperança de ser brilhante, mas sem também a mas parte é um trabalho de baixo, que o trabalho de São Paulo tem esses momentos ali que oscila mesmo, é natural. E o humor do flamenguista tá assim também, né? Mais uma coisa, assim, não adianta você tentar, Bruno Vicari, me convencer do contrário. Para mim, trata-se de um craque. Eu acho que ele é um treinador muito acima da média. E até mesmo, estando no Rio semana passada, tudo, assim, às vezes, e algumas pessoas que conversei, né? Mas o Flamengo tentou o Dome, o Flamengo tentou... Gente, não dá para colocar na mesma frase. Eu não vou colocar na mesma frase nem o Vitor Pereira. É isso que eu ia perguntar, nem o Paulo Souza, nem o Vitor Pereira, não? Cara, esse cara foi técnico da seleção da Argentina. Eu sei que o trabalho não foi bom ali na Copa, eu sei. Antes que você me interrompa, eu sei. Mas ele é um cara de trânsito nos principais centros do mundo. Ele é um cara conhecido, uma figura conhecida, reconhecida. Também eu sei que as pessoas normalmente que trabalham com ele, e eu já conversei com várias, falam às vezes de uma dificuldade de relacionamento, às vezes não, falam sempre de uma dificuldade de relacionamento, mas a vontade que ele está demonstrando de fazer a coisa dar certo no Flamengo, eu acho que ele está engolindo o sapo que ele não engolia antes. É até de forma meio rara, né? Isso que a gente tá vendo, né? Ele tá, não é, Pedro? Ele tá, talvez, assim, dando passos, assim... Ele tá se adaptando. Muitas vezes louco para fazer dar certo. Tem essa percepção por aí, Pedro, que ele, assim, está se adaptando a algumas coisas e não sendo tão intransigente, como talvez tenha sido em outros casos? O Wesley é uma demonstração disso. Acho que sim, Bruno, acho que sim. Até essa tentativa de falar bastante, assim, pausadamente, falar em português, tentar... ser muito explicativo nas coletivas dele, não falar tão rápido assim, para se fazer entender, se comunicar com uma grande massa, porque tem as coletivas de imprensa, tem ali repórteres, enfim, mas ele se comunica com uma grande massa, que é a torcida do Flamengo. E ele sempre, pelo menos que a gente conversa com pessoas ao redor do São Paulo, ele sempre teve o desejo de comandar o Flamengo. Abriu essa brecha, ele agarrou, então está tentando fazer de fato isso funcionar. Então o Flamengo modifica um pouco mesmo essas pessoas. É um momento muito grande do Flamengo. O Flamengo nesse momento, sempre foi grande, mas eu estou falando assim, esse momento de disputar tudo repercutir, jogadores muito grandes. Então, de fato, isso modifica um pouco o temperamento até. O treinador explosivo como o Sampaoli, temperamental, tenta se controlar, porque sabe que tudo acontece. Até quando ele foi perguntado sobre vazamento de escalação e tudo mais, não, isso é do futebol, isso acontece, não posso controlar, etc. Então, um Sampaoli é mais compreensivo nesse sentido, para se adaptar ao meio, fazer o seu trabalho prevalecer e ali na frente, quem sabe, impor um pouco mais o seu estilo, né? Ele tem hoje o que é algo mais precioso no Flamengo, mas que nem todos os técnicos têm: paz.
paz? Hoje ele tem. Pode ser que isso mude na quarta-feira, no próximo jogo. Mas até lá, ele tem isso a favor dele. Mas a gente até fez um sinal aqui para ver quem que ia pegar aqui, porque eu queria falar uma coisa parecida com essa, assim, pensando do lado do torcedor, do Sampaoli e do jogador. Pausa para a data FIFA, certo? Passe para respirar, pelo menos, nesse sentido. O torcedor, ele vê o noticiário, Bira, ele, acordou, fala, data FIFA, não tem jogo do Flamengo, o que eu faço na minha vida? Alan de la Cruz, noticiário. Bom. Vidal falando que vai sair ao fim do contrato. O time, 10 jogos sem perder. Uma data FIFA para poder descansar e recuperar e treinar. O torcedor do Flamengo hoje, a gente sabe que ele já teve muitos motivos para acreditar e às vezes se frustrava. Hoje ele fica feliz com o noticiário rubro-negro? Imagino que fique. Acho que ele não fica tão feliz quanto ele ficava em 2019. Se ele virar a página e ver dos outros times, então, aí ele vai ficar mais feliz. Exatamente. Fora que ter um técnico como o Sampaoli, você tem uma perspectiva de quando o time voltar desses 10 dias treinando, esse time vai voltar melhor. Sim. Vai voltar com alguma coisa diferente. Tem time que quando para de jogar, você fala, meu Deus. Pior. Meu Deus, tem torcedor que já fica assim, meu Deus, eu sei o que eles vão inventar agora, vai voltar pior. Porque treinar piora o time. Com o Sampaoli, você imagina que treinar melhora o time. Né? Que ele até de repente apresente soluções novas, porque ele vai ter tempo de experimentá-las no treinamento. Então, eu acho que o torcedor rubro-negro não tem muito do que reclamar neste momento. E por mais que o futebol às vezes não encante tanto, e o rubro-negro tem cobrado muito a qualidade do jogo, são 10 jogos sem perder. Né? Considerando para o time que só precisava perder de um gol para ser campeão carioca e toma de 4 do Fluminense, um 4-1, deve ser um gol lá no final, acho que a tendência de subida. Né? Só ver a perspectiva do nosso programa mesmo, né? O que a gente falou dos outros clubes, os problemas judiciais, financeiros, possível saída de jogadores. E como quando o Pedro entrou aqui, sorrindo, Mário Marra, como o clima mudou no próprio estúdio. Porque o noticiário do Flamengo o noticiário já foi bastante carregado, né? Já foi. Durante um bom tempo. Eu vou repetir, Bruno. Esse cara sabe o que ele... Mas ele tem muito o que mexer ainda, Marra, no time? Conhecendo essa inquietude dele? Ele é um cara que nunca tá conformado, né? Ele tem muito o que mexer. Se com peças novas, ele vai ser obrigado a mexer também. Ele vai mexer mais na velocidade do time, ele vai mexer mais no ser a bola do time. O Flamengo ainda... Conversando com um amigo meu semana passada, depois do jogo, que trabalha em uma comissão técnica de um time de Portugal e que vê todos os jogos do Brasil. Ele falou, mas você percebeu como ainda não é fluido? E eu, do estádio, eu percebi muito claramente. Às vezes, o Ayrton Lucas recebia a bola e lá pelo lado esquerdo, e ele esperava a conexão. Ele via camisas do Racing. Ele não via tão facilmente camisas do Flamengo. Apoio, proximidade. Passado 1, 2 segundos, 1 segundo não, né? Passado uns 3 segundos, apareciam camisas do Flamengo como apoio. Isso no trabalho de Sampaoli, isso era um traço muito evidente. O lateral, e o jogo pelos lados é muito forte, o lateral recebia a bola, sempre tem 2 ali, sempre tem opções de passe. O Racing sabia disso. E o Racing cortou as linhas. Esse cara que ou ele vai tentar me driblar, ou ele vai perder a bola, porque eu vou cortar as linhas de passe dele. Daqui a algum tempo, com 10 dias de trabalho, com mais conhecimento um do outro, as linhas de passe vão aparecer para o Flamengo. E o trabalho vai fluir mais. Eu acho que é muito promissor o que vem pela frente. Ô Pedro, para a gente fechar, então, só passar mais uma vez sobre mercado. Então, tem a atualização do Alan, do De La Cruz, mas tem mais alguma coisa no radar do lado do Flamengo? Mari, fica a expectativa de o Flamengo poder trazer até mais gente, sim. Mas depende muito do que pode sair também. Tem a questão do Marinho aí, o Vidal dando esse aceno de que não fica no fim do ano. De repente, se aparecer alguma coisa agora no meio do ano, pode ser que a diretoria não dificulte a saída dele também. Há mais opções. Ano passado, por exemplo, saiu o Ilharão no meio do caminho. Então, pode ser que o Flamengo tenha saídas aí. O Pablo não vem sendo muito utilizado. Já se falou de um interesse de outros clubes, o Corinthians, por exemplo, que gostaria de contar com um jogador. Então, há algo a ser estudado. Depende muito de saída também. O Flamengo vai trabalhando, mas queria, a priori, dar 4 reforços aí para o Sampaoli. Eu não sei quem foi que dizia no fundo, acho que, se eu não me engano, foi o Marra aí. Acho que foram cantando aí, o Flamengo agora 10 jogos de invencibilidade. Bom.
Aí Alan e Dela Cruz, bom. Então Luiz Araújo e Rossi, bom. Então tá mais ou menos nessa batida aí. Bom. Para essa parada de data FIFA aí, o Flamengo nesse momento, estudando possibilidades no mercado, mas há uma chance sim, de repente, mais um zagueiro, já que o Rodrigo Caio e o próprio Pablo não tem contado tanto assim com a confiança do Sampaoli. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Boa sequência de trabalho para você. Amanhã a gente volta a conversar com mais boas notícias. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né? Reapresentação do Flamengo nessa quarta-feira, né? Para ter essa semana cheia de trabalho e o Sampaoli conseguir fazer esse time evoluir, né? Uma coisa que o Mário Marra falou e me chamou a atenção, né? O Sampaoli, ele sempre teve o desejo de treinar o Flamengo. Ele chegou num momento conturbado, o Flamengo vivendo uma crise grande, né? O primeiro semestre do ano de 2023 foi um péssimo semestre, ninguém imaginava que o Flamengo perderia tanto título assim com o Vitor Pereira. Saiu o Vitor Pereira, a gente chegou a sonhar com o JJ, vem? Não vem? Sei lá o quê? Espera até o meio do ano, não espera? Acabou vindo o Sampaoli. Muita gente não queria o Sampaoli pelo estilo do jogo dele, pelo mau relacionamento com os jogadores, mas o Sampaoli tá calando a boca de alguns críticos, né? Mas aqui, o Sampaoli está fazendo um bom trabalho até o momento, sim. Ele conseguiu contornar a crise no Flamengo e agora ele tem paz, sim. Nos jogos decisivos, o Sampaoli e o Flamengo conseguiu dar uma resposta. Conseguiu dentro de campo, tanto no desempenho, algumas partidas a gente pode relevar, mas no desempenho, principalmente no resultado, e o Flamengo voltou a mostrar uma constância, né? Óbvio, não joga aquele futebol de 2019, eu acho que nem vai voltar a jogar aquele futebol de 2019. Eu acredito, aquele futebol foi surreal, entendeu? Mas pode chegar uma coisa muito perto daquilo, né? Com o Sampaoli. É aquilo. Voltando a falar, o Mário Marra, ele chegou a falar que o Sampaoli tinha vontade e dá pra perceber que o Sampaoli tá tendo aquela vontade de trabalhar e fazer o seu trabalho, que ele até o momento tá fazendo no Flamengo, dar certo. Ele é um treinador que até o momento tá com aquela vontade que dê tudo certo. Ele tá fazendo de tudo para o seu trabalho dar certo. E quem sai ganhando com isso é o Flamengo. E o Sampaoli a gente torcendo também, né? Comemorando o título. Sabemos, né, que o Sampaoli é um cara que teve 2 passagens no Brasil. Foi 2 passagens boas no Santos e no Galo. No Galo só conquistou um título, se não me engano, foi o Mineiro. E no Santos não conquistou. Mas no Brasileirão ela fez uma campanha excelente com o Santos, né? Só atrás do Flamengo histórico de 2019, né? Só que aquilo, o Sampaoli sempre teve aquela mania de pedir reforços. No Flamengo nem tanto assim, né? Não pediu tanto, porque o Flamengo já tem um elenco farto. E agora o Flamengo já... Agora em julho, né? Ou daqui a mais ou menos 15 dias aí, já vai apresentar pelo menos 2 reforços. Está tentando mais 2, né? Que é o Alan e o Dela Cruz. O Alan tá muito perto aí, o Dela Cruz ainda... O Dela Cruz está tentando a liberação, o Dela Cruz já disse a diretoria do River que quer vir pro Flamengo. E o River Plate está tentando fazer um jogo duro ali com o Flamengo, né? E o Pedro Henrique Torres também citou, né, que o Flamengo pode se movimentar. Vamos ver como que vai ser a janela de julho, né? Que o Flamengo pode sim contratar um zagueiro. Rodrigo Caio, Pablo, são zagueiros que não é utilizado pelo Sampaoli. E o Rodrigo Caio está em término de contrato com o Flamengo e eu acho que ele não deve renovar. O Flamengo não deve renovar com o Rodrigo Caio, né? Então é aquilo. Será que venha mais alguns reforços? Um zagueiro, possivelmente? Pode acontecer, mas a gente espera que após essa data FIFA, o Flamengo só volta a jogar no dia 22, o Flamengo volte a apresentar um bom futebol, né? O Flamengo vai jogar 2 jogos fora de casa, né? O primeiro é contra o Bragantino, fora de casa, dia 22, de uma quinta-feira, e o segundo jogo, né, é contra o Santos, na Vila Belmiro, dia 25, e o terceiro e último jogo desse mês de junho, né? Então o Flamengo joga ainda 3 jogos nesse mês de junho, né? 22 contra o Bragantino fora de casa, 25 contra o Santos, fora de casa também, e dia 28 contra o Alcas no Maracanã pela Libertadores, e é o jogo que vai matematicamente fazer o Flamengo avançar de fase e chegar nas 8ª de finais da Copa Libertadores. O que eu espero muito é que o Flamengo consiga evoluir. O Flamengo já está mostrando uma evolução. Com esse trabalho de 10 dias e daqui a mais ou menos 15, 20 dias vai chegar reforços, o Flamengo tem tudo evoluir e conquistar títulos essa temporada, né? A expectativa é agora que o Flamengo conquista, porque antigamente não era, né? A expectativa, mas como o futebol é muito dinâmico, a expectativa agora é que o Flamengo chega às decisões
as partes mais importantes da temporada, né? Como semifinal, final de Copa do Brasil e Libertadores e chegar na reta final do Brasileirão disputando o título com possivelmente o Palmeiras, que é o time mais constante do futebol brasileiro, né? Ultimamente. Junto com o Flamengo. Tamo junto. É nóis. Deixa seu like, deixa sua opinião aqui. Tamo junto.